Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então, só para finalizar nossos argumentos, esse lance de você utilizar a fórmula adequada para o fenômeno adequado, vocês perceberam que é uma bagunça, né? Você precisa ter esse feeling para conseguir interpretar o fenômeno. Então vamos terminar aqui, ó. Você vê, ó, é uma simples mistura de dois sais diferentes. Dependendo de como eu coloco o problema, eu uso fórmulas diferentes. Aqui, ó. Então, se eu estou aqui, ó, por exemplo, vamos tratar de todas as situações possíveis aqui, ó. Vamos viajar na maionese. Se eu estou tratando de sais do composto iônico inteiro aqui e aqui, ó, eles têm concentração de 10 gramas por litro, 10 gramas por litro, certo? Quando eu misturo essas duas soluções, eu vou tratar o fenômeno separadamente, aqui e aqui, porque são coisas distintas, certo? Então eu vou propor como se fosse uma diluição para o NaCl aqui e uma diluição para o KCl aqui. Então eu consigo calcular a concentração final do composto iônico inteiro com a fórmula da diluição. Essa é a primeira situação. Isso pensando em grama por litro para todo mundo. Muito bem. Se eu for pensar só no íon, no cátion, ó, como eles são cátions diferentes, né, ó, o argumento é o mesmo, né? Como são cátions diferentes, o argumento é o mesmo. Só que eu não tenho mais 10 gramas por litro aqui e 10 gramas por litro aqui. Eu tenho que fazer o cálculo. Eu tenho que ver dentro desses 10 gramas qual que é a quantidade do cátion aqui e dentro desses 10 gramas qual que é a quantidade do cátion aqui. Então eu tenho que fazer um cálculo a mais. E aí eu trato o fenômeno como sendo uma diluição. Agora, quando eu trabalho só com o ânion, olha lá, como esse ânion é o mesmo aqui e aqui, é válido aquele lance de você somar solutos de mesmo, né? Quando a gente pensa só no ânion, eu vou ter, é como se eu tivesse soma de dois solutos iguais, de mesmo soluto. Então, eu preciso, dentro desses 10 gramas por litro, que é a concentração do todo, achar a concentração para cloreto aqui. Então, qual que é a concentração do íon cloreto? Eu vou ter que fazer o cálculo parecido com isso, ó. 58,5 está para cloreto, que é 35,5. 10 gramas está para X. Aí eu acho a concentração para cloreto aqui, que é 1. Ó, já dá para fazer aqui se é 3,93 para o sódio, para o cloreto é uma coisa bem parecida, é 6,07 grama por litro. E aqui, meus amores, aqui, quando eu faço esse cálculo para o cloreto aqui, ó, a concentração de cloreto vai dar, deixa eu colocar aqui, vai dar 4,76 gramas por litro. Então, calculando as concentrações de cloreto aqui, ó, a gente percebe que são soluções de mesmo soluto, né? Estamos pensando só no cloreto, não estamos pensando no sal inteiro. Se é o mesmo soluto de concentrações diferentes, o que acontece? É válido usar a fórmula de número 17. Ó, a fórmula de número 17, quando eu somo soluções de diferentes, de mesmo soluto, né, de concentrações diferentes e de mesmo soluto. Se essas concentrações fossem iguais, eu não precisaria usar a fórmula, né? Concentração 1 é igual a concentração 2, qual que é a concentração final? É igual, né? Mas como elas são diferentes aqui, ó, eu uso a fórmula 17 para achar a concentração final de íon cloreto. Olha como é que é confuso, né? É complexo a situação. Muito bem, quando eu trabalho não em concentração comum, mas em concentração em mols por litro, tudo isso muda, né? Então, quando eu penso na molécula inteira, quer dizer, no composto iônico inteiro,
Como são compostos diferentes, quando eu misturo uma solução na outra, o que vai acontecer? Eu tenho que tratar a concentração desse sal separado da concentração desse sal. Então, eu vou usar a fórmula da diluição, certo? Quando a gente vai calcular a concentração para o cátion, nesse caso, ó, esse cátion é diferente desse cátion. Então, se eu tenho 0,1 mols por litro de concentração do composto iônico inteiro, eu vou ter 0,1 mols por litro de sódio e 0,1 mols por litro de cloreto. Porque quando eu jogo esse sal em água, ele forma Na+, ele se dissocia plenamente, né? E Cl-. Então, eu vou ter 0,1 mols por litro de Na+, e 0,1 mols por litro de Cl-. Então, pensando no cátion, né, quando eu misturo essa solução com essa, como esse cátion é diferente desse, né, qual vai ser a concentração final? Eu vou ter que usar a fórmula da diluição. Eu vou ter que imaginar que essa solução está sendo diluída por essa. Certo? Então, eu vou ter que usar a fórmula de diluição para achar a concentração final do sódio. Agora, quando eu penso nesse caso para o ânion, como eles são ânions, aqui o ânion é o mesmo desse, se fosse diferente eu trataria como sendo uma diluição, mas como é o mesmo, né? Se eu tenho 0,1 mols por litro do todo, eu vou ter 0,1 mols por litro de íon cloreto. Como eu tenho 0,1 mols por litro do todo, eu tenho 0,1 mols por litro de íon cloreto. Então, a concentração do ânion aqui é igual aqui. Então, quando eu misturo as duas soluções, qual vai ser a concentração final? Igual, 0,1 mols por litro. Eu não preciso nem fazer cálculo. Tá? Eu estou misturando soluções de mesmo ânion, né? E de mesma concentração. Portanto, a concentração final vai ser a mesma. Olha só como é que não basta saber a fórmula, você tem que interpretar o fenômeno. Gente, tá claro isso? Todo mundo conseguiu entender? A gente está caminhando aí para o fim dos nossos argumentos. Vamos lá, vamos pensar aqui. Vamos lá para o nosso slide de novo. Então, veja bem. Nós pensamos aqui, ó. Mistura de soluções de mesmo soluto, evaporação, diluição, mistura de soluções de solutos diferentes que não reagem entre si. Agora vamos lá para o item 5. Vamos pensar qual vai ser a concentração final de soluções, de mistura de soluções, aliás, de solutos diferentes que reagem entre si. Então é o seguinte, gente, aqui eu vou dedicar 3 minutos para o item 5. Pelo seguinte, toda vez que eu tiver uma mistura de soluções, de solutos diferentes que reagem entre si, os cálculos nessa situação de número 5, eles são bem mais complicados, bem mais complexos, e vocês verão isso exaustivamente lá em quantitativa, né? Em volumetria de neutralização, em volumetria de complexação, de precipitação, né? Nas volumetrias, né, na análise volumétrica que vocês vão ver lá em quantitativa, o tempo todo são misturas que a gente faz dentro do laboratório de soluções de concentrações diferentes, de solutos diferentes que reagem entre si formando novas substâncias e, portanto, a estequiometria da reação precisa ser acompanhada, né? Como a gente, inclusive, não entrou em estequiometria aqui no curso ainda, por isso que eu acho que não vale a pena a gente entrar aqui no item 5, né? Vocês vão trabalhar isso aqui exaustivamente lá no 5º semestre, tá? Então, esse aqui eu vou ficar devendo para vocês aqui agora. Mas o fato é que é importante que você entenda que quando eu tenho uma solução, né, numa dada concentração com um determinado soluto 1, e eu tenho uma outra solução com outro volume, uma outra concentração 2, soluto 2, o que acontece? Quando eu misturo uma situação uma solução na outra, e o soluto 1
reage quimicamente com o soluto 2, formando um soluto 3, que não existia anteriormente, né? Aí a estequiometria da minha reação é muito importante para conseguir flagrar e entender o fenômeno. Esses cálculos são bem mais complexos, né? E são impertinentes para o momento, tá? Mas existe essa situação também, beleza? Que vocês vão ver lá no quinto semestre. Por último, gente, vamos lá para o item 6 para a gente finalizar a nossa brincadeira, né? E aí finalizar o nosso conteúdo de prova. Item 6, usando o nosso conhecimento para preparar soluções de laboratório. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos usar tudo o que nós vimos até agora para preparar soluções do cotidiano no laboratório. Então, eu vou propor situações, problemas para vocês, onde a gente vai aprender a preparar a solução. Então, usando o nosso conhecimento para, anota aí, preparar soluções. Então, gente, é muito importante que você saia desse curso tendo a competência de analista de laboratório, né? Então, não pense você que você vai formar na faculdade e você já logo de cara, no primeiro emprego, vai ganhar um empregão e ganhando 30 mil reais por mês. A vida real não funciona desse jeito, né? O que é muito comum, mesmo você sendo da licenciatura, caso você queira fazer uma experiência, né, de trabalhar na indústria, é muito comum a gente sair da faculdade e trabalhar inicialmente como um auxiliar de laboratório, né? Você não tem experiência ainda. Ninguém vai te pôr num cargo de chefia logo de cara. Um recém-formado, ganhando 50 mil por mês, né? Primeiro, você vai comer muita poeira. Você vai trabalhar como auxiliar de laboratório. O que o auxiliar de laboratório faz? Além de lavar vidraria, muita vidraria, né? O auxiliar de laboratório prepara soluções diluídas, né? Ele prepara o meio de campo para o analista trabalhar, né? Ele dá todas as condições necessárias para o analista, o técnico de laboratório já formado, experiente, trabalhar. Então tem lá um determinado experimento que eu preciso fazer, em que eu preciso de HCl 1 molar. 1 molar. Então eu preciso ter lá na minha prateleira uma garrafa. Eu, como técnico químico já experiente, eu preciso ter lá uma garrafa de ácido clorídrico 1 molar cheia, 1 litro, para eu poder trabalhar. Acontece que o HCl ele não vem preparadinho para o químico trabalhar. O HCl ele vem na forma de PA, né? Que a gente chama de para análise. Ele vem numa concentração PA, tá? E na concentração PA, normalmente ele vem a 36%. O HCl vem diluído a 36% em água. Então é assim que ele vem engarrafado para o laboratório. O que o auxiliar de laboratório faz, né? Ele pega esse ácido clorídrico PA, que vem a 36%, e converte ele para o ácido clorídrico 1 mol por litro, né? Então ele prepara uma solução de 1 litro a 1 mol por litro para o técnico de laboratório poder trabalhar, né? Raramente a gente usa ácidos concentrados. A gente costuma usar dentro do laboratório soluções mais diluídas, tá? Para as mais diversas situações do cotidiano. Tudo bem? Então, olha só, você já aprendeu. A gente vai agora usar
tudo que a gente aprendeu para conseguir fazer essas conversões. Ó. Você já aprendeu a trabalhar com título, com mol por litro, e já aprendeu a transitar de um para o outro e do outro para um. Né? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vamos pegar situações práticas de você atuando como um auxiliar de laboratório. Como é que você, como um auxiliar de laboratório, vai pegar essa solução PA e vai converter numa solução que o químico possa trabalhar lá dentro do laboratório. É isso que a gente vai fazer agora por meio de situações, problemas, tá? Então, já explicamos aqui, ó, o que é o item 6. A parte teórica do item 6, na verdade, ela já foi toda desenvolvida. A gente vai aplicar isso por meio de exercícios práticos, certo? Então, nós vamos agora para o item 7, brincar com exercícios de preparação de soluções, certo? Preparação de soluções usando todo o nosso conhecimento para preparar soluções de laboratório e fazer essas conversões todas, tá? Então, nós vamos ficar brincando de imaginar você dentro do laboratório com as vidrarias de laboratório. Tá, eu vou tentar simular alguma coisa bem parecida, né? Trazer as vidrarias aqui para você tentar entender como é que você faz isso. Como é que você pega esse ácido PA 36%, que tem lá uma dada densidade, porque você precisa do valor da densidade, e prepara essa solução para o químico poder trabalhar, certo? Muito bem, gente. Então eu vou parando o nosso vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente vai começar no item 7. Olha lá. Item 7. Exercícios. Então a gente vai discutir a preparação, né? A preparação de soluções por meio de exercícios. Tá bom? Então, beijo no coração e até a próxima atividade.